Este vídeo não tem corte bonito, não tem trilha épica, nem frases de autoajuda para massagear o seu ego. É só você, um fone de ouvido, e a verdade que ninguém teve coragem de te contar. Então escuta, enquanto lava a louça, enquanto caminha, enquanto tenta dar conta da vida. Mas escuta de verdade, porque talvez essa seja a conversa que você estava adiando, aquela que fica abafada no barulho das notificações, no feed infinito, nos compromissos que você nem sabe por que aceitou. Mas no fundo, você sabe que precisa ouvir. Não para se sentir melhor agora, mas para finalmente enxergar o que está te travando. Talvez você esteja tentando com força demais, querendo controlar tudo, ser produtivo, feliz, calmo, focado. Solta o peso de parecer forte e escuta como quem tá cansado de fingir que tá tudo bem. Esse vídeo não é sobre mudar o mundo. É sobre começar a mudar a única coisa que você realmente controla. Você. E isso, longe de ser desesperador, é libertador. Porque quando você para de tentar controlar o incontrolável, sobra energia para cuidar do que realmente importa. Seus pensamentos, suas ações e suas reações. A arte de viver em paz não é viver numa bolha de positividade. É você conseguir manter a clareza mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. É ser o centro calmo, dentro da tempestade. É respirar fundo, enquanto o caos grita. É não deixar que o barulho de fora abafe a voz de dentro. Mas para isso, tem um passo que quase ninguém quer dar. Parar de se importar tanto. Parece insensível, mas não é. É inteligência emocional. É foco. É estratégia. É saber que nem tudo merece sua energia. Nem todo problema é seu. Nem toda expectativa precisa ser correspondida. Porque quanto mais você tenta controlar o que está fora, mais você se desconecta do que realmente pode mudar. Você. E quanto mais você se importa com tudo, mais frágil você fica diante de qualquer coisa. Até que a crítica de alguém te desmonta. O atraso de um plano te tira o chão. A ausência de uma resposta te afoga em dúvida. Mas quando você começa a se importar menos com o que não depende de você e mais com o que constrói quem você é, as coisas mudam. Você age com mais clareza, decide com mais leveza, vive com mais presença. E a paz, que parecia inalcançável, começa a brotar no meio do seu próprio silêncio. Tem gente que vive carregando a vida inteira nas costas. O que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro comentou. E aí, se pergunta por que tá cansado. Você não tá exausto porque faz muito. Você tá exausto porque se importa com tudo. Eu lembro de uma época, no início da minha faculdade, em que eu fazia exatamente isso. Me cobrava por tudo. Queria mandar bem nas provas, agradar os professores, responder todo mundo, estar disponível para a família, para os amigos, e ainda tentar parecer que estava tudo sob controle. Mas por dentro, eu estava esgotado, funcionando no automático, com a cabeça cheia e a sensação de que estava falhando em tudo. Foi só quando comecei a filtrar o que realmente merecia minha energia e soltei o resto, que minha mente começou a clarear de verdade, com quem não devia, com coisas que não mudam nada, com problemas que nem são seus. Enquanto você não aprender a dizer "isso aqui não me afeta mais", você vai continuar sendo puxado pelo caos dos outros. E aqui vai um segredo que muda o jogo. Você começa a conquistar o que quer no exato momento em que deixa de depender disso para se sentir completo. Quando você para de correr atrás de paz e começa a viver com presença. Quando você para de mendigar aprovação e começa a se validar em silêncio. Quando você deixa de lutar contra a realidade e começa a se mover com ela. A vida não vai te dar o que você quer no grito, mas ela costuma entregar bastante coisa para quem não precisa provar mais nada. Isso é a arte de viver em paz. Não é sobre não sentir. É sobre não ser escravo do que se sente. É sobre aceitar que vai doer às vezes, que o plano vai falhar, que a pessoa vai embora e que ainda assim você vai continuar inteiro. Não porque tudo deu certo, mas porque você aprendeu a ser inteiro mesmo quando dá errado. E aqui entra a lei do efeito reverso. Quanto mais você força, menos consegue. Quanto mais você precisa, mais escapa. É como tentar adormecer. Quanto mais você pensa, preciso dormir, mais o sono foge. Porque existe um tipo de paz
que só aparece quando você para de perseguir, quando você solta, quando você não implora, não exige, não espera, apenas age e confia. O estoicismo sabia disso muito antes da ciência confirmar. Quem vive na tentativa de controlar tudo, vive tenso. E tensão é o oposto da fluidez. Você já reparou? As pessoas mais centradas, mais calmas, mais magnéticas, não são as que gritam por atenção. São as que vivem em silêncio com presença, que não tentam convencer ninguém de nada. Elas apenas são. E nesse apenas ser, existe um poder enorme. Porque quando você para de reagir, você começa a responder. Quando você para de dramatizar, você começa a agir. Quando você para de se importar com tudo, você começa a priorizar o que realmente vale. E aqui vai um exercício que pode mudar seu dia. Pare por um momento e se pergunte: o que eu tô carregando que não é meu? Talvez seja o medo de alguém, a opinião de alguém, a frustração de alguém que projetaram em você. Solta. A maturidade emocional não vem quando tudo acalma. Vem quando você acalma por dentro. Mesmo quando o mundo lá fora tá em guerra, você começa a perceber que o que te tira do eixo nunca foi o evento em si. Foi o apego à ideia de como as coisas deveriam ser. Mas a vida não tá preocupada com o seu roteiro. Ela segue o dela. E você tem duas opções: brigar com isso o tempo todo ou aprender a lidar com o caos. Não é sobre virar uma pessoa fria e indiferente. É sobre não deixar que qualquer vento te desmorone. Você pode sentir, pode se abalar, mas também pode levantar e continuar, com menos peso, com mais lucidez. E aí, um dia, você percebe, a paz que você tanto procurava fora, estava o tempo todo dentro, sufocada pela ansiedade, escondida debaixo do seu perfeccionismo, coberta de poeira por causa do excesso de controle. A vida é agora, e ela não tá pedindo para você entender tudo. Tá pedindo para você viver, com consciência, o que quer que esteja acontecendo agora. A arte de viver em paz é essa: parar de lutar contra o presente, parar de discutir com o que já aconteceu, parar de fantasiar um futuro onde aí sim tudo vai fazer sentido. Talvez nunca faça. E tudo bem. Você não precisa entender a vida inteira. Precisa apenas estar inteiro na sua vida. E se tem uma coisa que você pode escolher hoje, é o seu ponto de foco. Você pode continuar alimentando pensamentos que te drenam, ou pode começar, aos poucos, a construir um novo caminho mental. Um que não dependa de estímulo externo para funcionar. Que não precise da aprovação do outro para existir. Que não seja reativo, mas consciente. E quanto mais você treina isso, mais você descobre que a verdadeira liberdade é não reagir a tudo que te cutuca. Não cair em toda provocação. Não surtar com cada desvio de rota. Não transformar cada frustração em novela. Você pode escolher a simplicidade. Você pode olhar para algo e dizer: isso não merece meu caos. E seguir. Porque viver bem não é viver sem problema. É viver com sabedoria dentro dos problemas. É entender que a vida nunca vai ser perfeitamente alinhada com as suas expectativas. Sempre vai ter algo saindo do script. Um plano que atrasa, uma conversa que machuca, uma notícia que desmonta. Mas a diferença está em como você responde a isso. Tem gente que quebra diante da frustração. E tem gente que, mesmo sentindo tudo, respira fundo e segue com lucidez. Não porque é mais forte, mas porque aprendeu a não transformar todo o contratempo em catástrofe. Viver com sabedoria é saber que a dor é parte do caminho, que errar não te invalida, que falhar não te define, e que fugir do desconforto só te mantém preso no mesmo lugar. A sabedoria real não é sobre ter respostas para tudo, é sobre se manter inteiro, mesmo quando tudo parece sem sentido. É enxergar oportunidade onde outros só veem caos. É encontrar silêncio no meio da gritaria interna. E, principalmente, é escolher todos os dias ser um pouco mais responsável pelo que você sente, em vez de colocar isso na conta dos outros ou das circunstâncias. Esse é o verdadeiro poder. Não controlar o mundo, mas aprender a não ser controlado por ele. É dormir com a mente tranquila, mesmo que o dia tenha sido uma bagunça. É saber que você fez o seu melhor não para agradar o mundo, mas para honrar sua própria paz. E se isso fez sentido para você, comenta aqui. Eu escolho a paz, não o controle. E se quiser continuar nessa jornada comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E lembra, você não precisa vencer o mundo.
Precisa apenas vencer a si mesmo. Todo dia. Um pouquinho. Com coragem. Com presença. Com intenção. Nos vemos no próximo vídeo.